Resumo da novela O Rico e Lázaro. Inscreva-se no canal e deixe o seu like para apoiar o canal. Gadize diz que não podia esconder a verdade do marido e que se forem recomeçar, deve ser com sinceridade. Ebed pede desculpas, diz que não teve intenção. Gadize diz que foi um momento de fraqueza que não se repetirá. Ela teme que Matias não a perdoe, pois ele não fala mais com ela e dorme na sala. Ebed comenta que levou um soco dele e lamenta que Matias tenha descontado nela, que não tem culpa. Gadize pergunta se está doendo, e Ebed responde que é pouco diante da vergonha e tristeza por tudo que causou. Ela contou tudo à senhora Ilana, que foi compreensiva e acredita que a família pode superar. Ebed diz que se afastará para que vivam em paz e Gadize, embora triste, concorda. Enviou para Asher para agradecê-lo por ter salvo sua vida no passado. Asher diz que não foi nada e se alegra por vê-lo bem. Evi o convida a ir até a sala dos sábios e falar com Daniel, e Asher aceita. Nebuzaradan, Beroso e Rabissares observam. Nebuzaradan diz que Asher não o engana e pode querer vingança. Rabissares acha que ele não esqueceu o passado. Beroso afirma que mesmo assim o ouro do lobo de Judá é bem-vindo e que devem separar negócios de sentimentos. Nebuzaradan diz ao irmão que precisam ficar atentos e conta com sua ajuda. Nabonido comenta que a história de Asher é admirável e quer incluí-lo no mapa das estrelas. Nitocris rebate, dizendo que ele deveria se preocupar com o reino, não com o ex-escravo. Nabonido pergunta se ela não acha a ascensão de Asher impressionante, e Nitocris responde que ele deve ter feito algo sujo para chegar tão longe. Nabonido critica a arrogância e a ambição dela, dizendo que isso o persegue há anos e agora o incomoda. Nitocris pergunta desde quando, e ele responde, desde que deixou de ser divertido. Ela questiona se está sendo chamada de chata, e ele apenas diz para ela interpretar como quiser e vai embora. A rainha Neusta diz que Edissa chegou em boa hora, pois tentava afastar pensamentos ruins. Edissa comenta que Ebed falou sobre a perda de fé dela, e pede que confie mais em Deus. A rainha responde que perdeu o reino, o marido, e agora vê o filho preso no calabouço, tentando se manter forte por ele. Ao saber que Joaquim falou novamente em fugir, ela admite que apesar do risco, talvez isso seja a vontade de Deus. Evil diz a Daniel que deve a vida a Asher, que o salvou dos leões. Abednego lembra que todos pensaram que foi Nebuzaradan. Daniel comenta que o chefe da guarda se apropriou do feito e nunca desmentiu. Evil confirma que Asher foi para Meroé e pede a ele que conte a verdade. Asher revela que naquela noite pretendia matar Nebuzaradan, mas ao ver o perigo, teve que escolher entre vingança e salvar Evil, e optou por salvar. Daniel diz que ele fez a escolha certa. Evil e Abednego revelam que Nebuzaradan queria vê-lo morto pelos leões. Asher o acusa de cruel, lembrando que ele mandou incendiar a casa da sua família com a mãe e irmão dentro. Daniel menciona que Beroso virou aliado de Nebuzaradan, mas nunca conseguiram provas contra eles. Abednego completa dizendo que Beroso passou a ser mais cuidadoso. Evil diz que o palácio está cheio de inimigos. Asher então diz que há algo mais. Lembra quando salvou a princesa Cassaia? Ela viu algo naquele dia, e ele tem algo a dizer. Nebuzaradan alerta Samu sobre a aproximação entre Asher e Evil. Ela diz que ter o lobo de Judá como aliado seria uma vantagem. Ele acha que ela simpatiza com Asher. Samu ri e diz que apenas não o subestima. Nebuzaradan acredita que Asher ainda busca vingança e logo agirá. Samu promete pedir proteção aos deuses. Ele a adverte, se Asher falar demais, pode ser mais perigoso que uma arma. Quando ela pergunta do que se trata, ele relembra que foi Asher quem salvou Cassaia no lago, então ele viu o que ela viu. A mulher que cobrou Fassur chega à casa da lua. Larsa a observa. Darice oferece comida ou água, ela pede pão com lentilhas. Samir reclama que com tantos lugares ela escolheu justo ali. Tamir confirma que é ela e se surpreende. Larsa se oferece para pagar uma bebida, e ela aceita. Tamir e Samir discutem sobre quem vai falar com ela. Zabaia pergunta o que vão beber, mas Tamir diz que só querem conversar. Zabaia manda então fazer isso na rua, pois ali há lugar de comer, beber ou apostar. Eles acabam aceitando jogar e fazem uma aposta. Quem perder fala com a moça. Joana chega em casa e Zack a segue. Ela diz que precisa de um tempo. Zack retruca que o tempo acabou, diz que eles se casam amanhã ou a família de Ravina pode dar adeus à casa. Joana pede que ele responda olhando em seus olhos. Quem matou o pai de Asher? Asher continua contando sobre Cassaia. Ele diz que a seguiu até o campo de Dura, onde Nebuzaradan tinha ido se encontrar com a sacerdotisa. Daniel deduz que era Samu Ramate. Logo depois, Asher encontrou Cassaia ferida e percebeu que a dor dela vinha da traição.
Evil comenta como ela deve ter sofrido. Asher percebeu que ela amava Nebuzaradan. Daniel lembra que ela era sensível e frágil. Abednego afirma que deve ter sido um choque. Asher diz que todos precisam saber quem Nebuzaradan é de verdade. Evil conclui que foi por isso que sua irmã voltou tão abalada à Babilônia e sai desesperado. Samu alerta que se Asher falar, haverá problemas. Nebuzaradan pede que ela jure que não teve culpa na morte de Cassaia. Ela relembra o ocorrido, mas jura que foi o eclipse. Ele teme ser acusado e diz que a verdade nem sempre prevalece. Samu tenta minimizar, são apenas rumores antigos. Eles se beijam. Evil entra chamando Nebuzaradan de assassino e o acusa de matar Cassaia para ficar com Samu. Nebuzaradan nega, Asher confirma que viu tudo e que Cassaia também. Samu tenta desacreditá-los, mas Evil insiste que foi traição. Daniel acha que Cassaia deve ter confrontado os dois. Nebuzaradan diz que ainda sofre e que só se envolveu com Samu após a morte da esposa. Evil o acusa de fingimento e lhe dá um soco. Daniel e Abednego separam a briga. Asher promete que Nebuzaradan pagará pelos crimes. Furioso, ele expulsa todos. Samu tenta acalmá-lo, mas ele a culpa por tudo. Ela diz que Evil falará com o rei e o orienta a fazer o mesmo. Nebuzaradan sai para encontrar Nabucodonosor. Nabonido conversa com Mamnu, até que Nitocris chega e ironiza, perguntando por que ela não está com as sobrinhas. Mamnu diz que estão com a rainha. Nitocris insiste que ela deveria estar junto, até insinua que as meninas podem morrer de sede. Mamnu se sente humilhada. Nabonido apenas observa e sai, ignorando a esposa que o chama, mas ele não responde. Belsazar pergunta à mãe se não deveria ter mais responsabilidades. Enquanto se olha no espelho, Nitocris diz que ele só será ouvido se conquistar a confiança do avô. Belsazar chama o rei de ultrapassado e diz que a Babilônia cairá com seu retorno. Nitocris o repreende. O rei pode ter mudado de fé, mas é um líder forte. Belsazar pergunta se ela acha que ele é mais capaz. Nitocris diz que sim, mas que ele ainda tem muito a aprender. Ele se sente tratado como criança e diz que já é homem. Ela brinca, perguntando se ele acha que ela está velha. Ele rebate. Ela responde que poder sem aparência não é suficiente. Rebeca comenta com Urzabum que está preocupada com Joana, sente que ela esconde algo. Urzabum acha melhor não se meter, mas Rebeca insiste que Joana precisa desabafar, talvez esteja com medo. Urzabum lembra que sua mãe era parecida. Rebeca então comenta que o rei fez perguntas sobre a mãe dele. Urzabum se surpreende. Ela acredita que o rei simpatizou com ele após ouvi-lo tocar. Urzabum diz que teria tocado para qualquer um. Rebeca lembra que o rei não é qualquer um. Deixe o seu comentário dizendo de qual cidade você está assistindo esse vídeo. E se gostou, não esqueça de ativar o sininho das notificações para ser avisado sempre que tiver vídeo novo. Obrigado!